Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o povoamento da região norte. Vamos lá então? Vamos lá. A região norte, assim como toda a região amazônica, já era ocupada por novos nativos antes mesmo da chegada de portugueses e espanhóis na América. Os europeus, durante muito tempo, disputaram a região, cada um criando seus fortes militares para defender os territórios conquistados. A região passou a ser definitivamente ocupada e integrada ao território brasileiro com a utilização industrial da borracha, a partir de 1870, sofrendo uma série de transformações culturais, econômicas, arquitetônicas e políticas. Estima-se que havia mais de 6 milhões de pessoas pertencentes a povos indígenas pré-cambrianos no Brasil. Atualmente, esse número não chega a 300 mil nativos, que em todo o território, né, na região norte, onde são maioria, há cerca de 160 mil nativos pertencentes a povos diferentes, os Bororôs, os Kayapós, os Waiwais e os Yanomamis, dentre muitos outros. Os Yanomamis, por exemplo, foram os últimos pré-cabrilinos a manter contato com sertanistas. É, Aqui nós estamos vendo duas imagens, né, de índios, né, de crianças, né, que pertencem a tribos indígenas, né? No caso, aqui ele fala também o seguinte, né, sobre o pré-colombianos, né, e pré-cabralinos, né? Os povos que habitavam a América antes da chegada de portugueses com Pedro Álvares Cabral e espanhóis com Cristóvão Colombo receberam o nome de pré-colombianos, principalmente na parte da América colonizada pelos espanhóis, né? E pré-cabralinos, né? No caso da colonização portuguesa no Brasil, né? Daí aqui fala o seguinte, né? A maior parte dos chamados povos da floresta vive em reservas indígenas administradas pela FUNAI. A principal delas é a reserva indígena do Xingu. Cada um dos povos da floresta carrega consigo seu próprio idioma, cultura, rituais, hábitos alimentares e manifestações artísticas. A maior parte desses povos vive da pesca e de algumas formas de extrativismo e passa suas tradições para outras gerações sucessivamente, né? Atualmente, parte importante dos territórios indígenas enfrenta invasões que colocam em risco a sobrevivência de alguns dos povos da floresta. Daí aqui a gente vê, né, uma imagem aqui mostrando o Teatro Amazonas, né, no caso em Manaus, que foi construído em 1896. Foi principalmente, ele fala ali do ciclo da borracha, né, que foi um período bem rico ali, né, que era a principal fonte, né, da renda lá no caso no Amazonas, né? Ele fala aqui o seguinte: até o início do século XIX, após mais de 300 anos de colonização portuguesa no Brasil, a região norte era basicamente ocupada por povos nativos pré-cabralinos, né? Até então, a entrada da região se dava sobretudo pela busca de chamadas drogas do sertão, que seria o quê? Canela, cravo, pimenta e cacau. Outro motivo era a busca de indígenas para trabalhar ou para catequizar, né? No caso, catequização cristã, né? Feita sobretudo pelos jesuítas. Já no final do século XIX, a região passou a atrair muitos imigrantes vindos da região Nordeste para trabalhar com seringais que alimentavam o ciclo da borracha e a sua utilização industrial, né? Ainda assim, durante a primeira metade do século XX, a região permaneceu isolada econômica e politicamente ao restante do país. Daí o crescimento urbano da região norte, né? A partir dos anos de 1960, o governo brasileiro decidiu integrar de vez a região ao território brasileiro, né? Ao ponto de vistar a ocupação do ponto de vista econômico, né? No caso, o governo criou o Sudã, que seria a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia,
é um órgão federal atual extinto, que passou a promover a economia e a ocupação mais efetiva da região norte e de algumas áreas do centro-oeste. Foram implantados vários projetos, sendo os principais que eles puseram aí a construção de rodovias ligando o norte às demais regiões do país, abertura de áreas para o desenvolvimento da agropecuária, principalmente ao longo das rodovias, abertura de áreas para exploração mineral de grande porte. Então aí a gente vai ver também aí no caso uma Serra Pelada, que foi bem conhecido isso na década de 80, né? E assim também a criação da Zona Franca de Manaus para desenvolver a atividade industrial. E veja só, embora as densidades e ocupação na região ainda sejam muito baixas, se comparadas às outras regiões brasileiras, foi a industrialização da borracha que iniciou processos migratórios, como a gente viu, né? Muita gente saindo do Nordeste e indo para o Norte justamente para a exploração da borracha, seringueira, né? Por outro lado, a demarcação de terras indígenas também permitiu que alguns povos indígenas que estavam ameaçados de desaparecer pudessem aumentar o seu contingente. Certamente, a expansão da fronteira agrícola e o sentido do arco do desmatamento em direção à região provocam uma onda de imigração, principalmente de migrantes vindos do Sudeste, Centro-Oeste, Sul do Brasil. A gente vê bastante gente desta região. A gente vê bastante ali perto de Humaitá, né? Uma região que tem bastante paranaense e gaúcho. Daí aqui o arco do desmatamento. O arco do desmatamento que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: é essa faixa rosa, né? Que ele vem, no caso aqui, do Atlântico, né? E ele faz essa curva até chegar no Acre. Essa região aqui é muito desmatado, principalmente para criação de gado, né? E também tem a questão da agricultura comercial. E também essa região aqui ela é muito forte a questão das queimadas, né? E aqui ele fala a questão também do transporte, né? Eu vou até voltar um pouquinho para vocês verem. Eles falam bastante sobre o transporte hidroviário, né? Que basicamente antigamente era só dessa forma, né? E também a questão do aeroporto, né, de Manaus, que é o terceiro principal aeroporto do país em movimento de mercadorias, né? Então ele fica atrás só de São Paulo e Rio de Janeiro, né? E o interessante do transporte rodoviário é que ele foi, no caso, a Transamazônica no período militar, que nem fala aqui, em 1972, que ele foi inaugurado, porém até hoje ele não foi totalmente pavimentado, né? Veja só, ele tem projetado para ter 8.000 quilômetros que conecta o Nordeste do Brasil ao Peru, e ele passa pelo Amazonas. Tem regiões, partes ali da estrada que ele é praticamente intransitável, né? Porque ele fica justamente numa área de várzea, banhado, né? E principalmente no período de chuvas ele fica alagado ali. Então, assim, ele fala, por exemplo, que nem aqui no final, ele fala atualmente a rodovia liga Cabedelo, né? Na Paraíba, a Labre, no Amazonas, sendo aí 2.500 quilômetros são de rodovia pavimentada e 1.500 são de terra, né? Chão. E no caso, o aspecto econômico da região norte, né? A região norte do Brasil também é a menos urbanizada das regiões, mas apresenta duas metrópoles regionais, Manaus e Belém, desenvolvidas a partir do ciclo da borracha do século XIX, como a gente viu anteriormente. A região metropolitana de Manaus tem 2,1 milhões de habitantes e a região metropolitana de Belém também é 2,1 milhões de habitantes. Outro projeto do Estado brasileiro, né, para desenvolver e defender o território do Brasil na Amazônia é o projeto Calha Norte. O projeto recebe esse nome porque tem o objetivo de monitorar e ocupar os municípios ao norte do Rio Solimões
e ao rio Amazonas. Ele foi implantado durante o governo do ex-presidente José Sarney em 1985. Ainda hoje, o projeto Calha Norte monitora 25% da Amazônia Legal. E aqui, a questão da produção, né? Que é assim, as principais produções que no caso do agronegócio que pertence ali na região norte, né? Então veja só, ele tem crescido nas últimas 3 décadas, né? A substituição da floresta por plantações de soja é cada vez mais comum na região norte. Porém, tradicionalmente se cultiva o guaraná, né? A guaraná é uma fruta nativa da região norte do Brasil. Então tem ali o guaraná, o arroz, o cacau, a mandioca, o cupuaçu e o coco, né? São produtos que são produzidos lá. Nas áreas de várzea do Amazonas é comum a produção de juta. Próximo a Belém é bem marcante a produção de frutas e pimenta do reino. Com a expansão da fronteira agropecuária em direção ao norte do Brasil, as pequenas propriedades, no caso os minifúndios, né, vão perdendo espaço para grandes latifúndios. As grandes propriedades de terra, assim como a própria área de floresta, vai sendo derrubada para dar lugar principalmente a grandes plantações de soja. Então aquele arco que a gente viu lá, né? Como a área da floresta não é própria para a criação de gado, a derrubada de mata é feita para dar lugar à bovinocultura extensiva. Tá? Então o que acontece? A extensiva é aquele fazendeiro que cria o gado lá, né? Que sem o devido cuidado, né? Acompanhamento veterinário, até questão nutricional do animal. Não, ele é largado no pasto, derrubam as árvores, a mata para criar gado de uma forma extensiva, que é isso que eu falei, né? Então assim isso acaba forçando o desmatamento dessa região, ok? Então isso acaba acarretando o quê? Aumenta a temperatura. A mata da floresta amazônica, como eu já comentei com vocês, ela é muito importante para a própria questão dos os rios aéreos que a gente fala, né? Porque a evaporação da umidade da floresta faz com que crie as nuvens, essas nuvens desce sentido sul do país, né? Pode ser sul do próprio continente, né? Mas assim, tá vendo o desmatamento, então tá querendo a desertificação, né? Porque não é um solo fértil, né? Então assim, aqui por exemplo, geralmente ele fala aqui, geralmente concentrados ao longo da rodovia Belém-Brasília, por causa da proximidade com o centro-oeste e com o sudeste, grandes empresas agroindustriais ajudam a ampliar a fronteira pecuarícia da região norte. A substituição da floresta por pastagens e monoculturas é um dos grandes problemas ambientais do país atualmente. Então eles estão passando por esse processo aí, que estão tentando evitar o desmatamento da Amazônia, né? E assim, aqui a gente vê alguns produtos que são produzidos lá que a gente até comentou, né? A soja, o cacau, o café, juta, né? Que é uma planta, e a juta é fibra, ela faz muita fibra para rede, cesto, essas coisas, né? Malva e a pimenta que a gente falou. Então são os produtos que são produzidos lá no norte do Brasil, né? E assim, daí tem aqui as diferentes formas de extrativismo, são importantes atividades econômicas na região norte. A extração da madeira é a principal forma de extrativismo, porém tem perdido espaço ao longo das últimas décadas. A extração do látex para a produção da borracha, que durante muito tempo foi uma das atividades mais prósperas da região, já não tem mais a mesma importância. Foram trocados por outras produções, né? A gente vai ver aqui questão industrial, quer dizer, mudou um pouco o foco, né? E aqui, por exemplo, ele mostra, né, a questão dos minérios, né? Que, principalmente na década de 80, o garimpo de ouro na Serra Pelada, que ela foi muito famosa, né? E também teve extração de diamante, ferro e alumínio, né? Que seria o Serra de Acarajás. E ambas no estado do Pará, tá? Então, e aí, no caso também tem a extração de petróleo no Amazonas. Então assim, a gente tem principalmente essa região do garimpo ali, era uma região que era uma terra sem lei, né? Uma título de curiosidade, né? Muita gente morreu ali
por briga por ouro, né? E assim, a atividade pesqueira também foi uma fonte de recursos do povo da floresta, né? Então assim, agora está entrando em níveis predatórios, porque agora estão fazendo em escala comercial. Então tá vendo forma de pescar ali no Rio Amazonas, de uma forma até agressiva. Então agora tá prejudicando até os povos indígenas que ainda hoje eles vivem disto, né, da pesca. Está começando a desaparecer os peixes por causa disto lá. E para finalizar, eu quero deixar um versículo para vocês que diz assim: Caio 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Salmo 91, 7. Fiquem firmes, porque Deus tem essa palavra, né, para vocês, para a família de vocês. Confiem em Deus, porque os que confiam em Deus são protegidos, né? Tem a provisão de Deus, temos uma promessa de Deus, né? Uma promessa que nos leva ao reino de Deus, né? Que a nossa esperança, né, não está aqui na terra, né? Nossa esperança está no reino eterno, né? Então Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada e nós nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau, gente!